Bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Olha, se o tempo está curto e a prova do concurso aí batendo na porta, acho que você chegou no lugar certo. Vamos, desmembrar juntos o Manual Metodológico de Gestão de Processos lá da Prefeitura de Caxias do Sul. A ideia é tirar o essencial para quem precisa entender rápido mesmo. Exato. É um material denso, né? Mas a gente vai focar no que realmente importa para a prova. Isso aí. A missão aqui é clara. Identificar aqueles pontos-chave, sabe? Aquela informação com cheiro de questão de prova direto do manual deles. Sem muita enrolação, direto ao ponto para ajudar na aprovação. Ok, então. Vamos analisar isso. Vamos lá. Para começar, por que essa preocupação toda com gestão de processos em Caxias do Sul? O manual já dá uma dica logo no início, né? Sim, na página 5 eles já colocam. É basicamente a busca por ser mais eficiente, mais eficaz e, claro, melhorar sempre. No fundo, é sobre entregar um serviço melhor para o cidadão, para a sociedade. É adotar uma visão mais integrada, mais inteligente de como o trabalho é feito lá dentro. Entendi. Então, para quem está estudando para a prova, como a gente definiria de forma simples o que é essa tal de gestão de processos, segundo o documento? Olha, pensa assim. É um jeito organizado de olhar para como o trabalho é feito na prefeitura. O manual define como essa busca contínua por eficiência, eficácia, efetividade. Certo. Isso significa não aceitar aquele, sempre foi feito assim. Tipo, parar, revisar, repensar como melhorar as rotinas de trabalho. Principalmente aquelas mais complicadas, né? Ou que precisam seguir um padrão bem definido. É botar ordem na casa, basicamente. E por que isso seria tão importante assim para a administração pública? A ponto de virar manual e, quem sabe, cair na prova. A relevância é enorme. A prefeitura lida com demandas super complexas da sociedade e os recursos são sempre limitados, né? Sempre. Então, organizar, padronizar os processos, como eles buscam fazer lá em Caxias com o apoio da UCI, a Unidade de Controle Interno, não é só burocracia, sabe? É sobre simplificar, deixar mais rápido, mais seguro, mais eficaz o atendimento que chega lá na ponta para o cidadão. O que eu acho fascinante nisso é ver como essa arrumação interna se conecta direto com a capacidade da prefeitura de responder melhor às necessidades lá fora. Menos complicação interna, melhor o serviço para o pessoal. Faz todo sentido. E o termo central, processo. O manual define isso na página 6. Como a gente pode entender isso de um jeito prático, assim, para a prova? Boa. Um processo, ali no contexto do manual, é quase como uma receita de bolo, sabe? Na página 6 eles detalham. Você tem os ingredientes, que são os insumos, as entradas. Certo. Aí tem o passo a passo, que são as atividades ligadas umas nas outras, usando gente, tecnologia, regras. Ok. E no final tem o resultado, o bolo pronto, que é a saída. E o ideal é que essa saída agregue valor, né? A chave é que tem um começo e um fim bem claros. Não é uma coisa solta, é um fluxo de trabalho que transforma algo em outra coisa. E esses processos no setor público, eles têm alguma característica especial que o concurseiro precisa ficar ligado? Alguma pegadinha? Sim, sim. A página 6 aponta umas coisas importantes que podem sim ser exploradas em questões. Por exemplo, um mesmo processo pode passar por várias secretarias, né? Isso já complica a coordenação. Imagino. Muitas vezes lidam com valores altos, dinheiro público, o que chama a atenção dos órgãos de controle. Podem ter falhas na separação de funções, o que é um risco, né? De alguém fazer e conferir a mesma coisa. E, infelizmente, podem ser alvo de fraude. Então, mapear, entender esses processos é fundamental para identificar e tentar diminuir esses problemas. É um ponto de atenção para a gestão e, claro, para as provas também. Agora, aqui eu acho que fica realmente interessante. Essa ideia de hierarquia de processos, lá na página 7. Parece um jeito de fatiar o problema para entender melhor, não? Como funciona essa estrutura? Exatamente. É uma decomposição lógica para facilitar o entendimento e a gestão. Imagina tipo uma pirâmide, tá? Lá no topo, bem amplo, tá o macroprocesso. Algo como, sei lá,
gestão de pessoas. Ok. Baixo vem o processo. Dentro de gestão de pessoas, poderia ser avaliação de desempenho. Descendo mais, o subprocesso, talvez desenvolvimento de pessoal, que está ligado à avaliação. Certo. Aí vem a atividade, que seria a ação de realizar a avaliação em si, e lá na base, a tarefa. A coisa mais básica, tipo enviar o formulário de avaliação preenchido. Sacou a lógica? Do geral para o específico. Saquei. E qual a vantagem prática disso tudo? Por que se dar ao trabalho de classificar assim? O propósito, como explica lá na página 8, é tornar o complexo mais gerenciável. Facilita muito na hora de modelar, de desenhar o fluxo, sabe? Uhum. Facilita a análise, onde é que está o gargalo, onde dá para melhorar, e também a comunicação. Quando todo mundo entende a sua parte e como ela se encaixa no todo, a colaboração melhora e fica mais claro que cada um é responsável por fazer. Para quem está estudando, entender essa lógica ajuda a interpretar aqueles fluxogramas e questões sobre estrutura, né? Certo, perfeito. Vamos agora para um tipo de glossário rápido, com foco total na prova. As páginas 9 a 11 trazem vários termos. Quais você diria que são aqueles que o concurseiro precisa ter na ponta da língua? Ah, sem dúvida. Alguns são cruciais mesmo. Olha só. Benchmarking, na página 9, é basicamente aprender com os melhores, olhar o que outras prefeituras ou empresas fazem bem e tentar adaptar. Ok, benchmarking, que mais? Visage, esse nome pode aparecer porque é a ferramenta específica que Caxias usa para desenhar os fluxos, para modelagem BPMN. Então, é bom reconhecer o nome. Visage. Anotado. Desconexões. Esse é vital. São os pontos fracos do processo. Gargalos, erros, atrasos, falha de comunicação. Tudo isso é desconexão. Identificar isso é a chave para melhorar. Importante mesmo. Dono do processo. Simples. É quem manda no processo, a unidade ou setor responsável por ele. E gestão de riscos, que é identificar e lidar com as incertezas que podem atrapalhar o andamento do processo. Falando em termos vitais, a tal da matriz Gucci parece ser bem importante nesse contexto, né? Mencionada ali nas páginas 10 e 11. Com certeza. E a matriz Gucci, olha, é ouro para o concurseiro. Por quê? Porque a administração pública sempre lida com recurso que não dá para tudo, né? Verdade. Então, saber justificar onde colocar o esforço primeiro, usando a gravidade do problema, a urgência para resolver e a tendência dele piorar. Isso não é só teoria, é uma habilidade prática que o examinador valoriza. É uma forma de priorizar, então. Exatamente, isso levanta uma questão importante. Como é que o gestor decide onde colocar o dinheiro, o tempo da equipe? A Gucci é uma ferramenta objetiva para ajudar nessa decisão difícil. Tem que memorizar GUT e o que significa: gravidade, urgência, tendência. Ótima dica. Outro conceito que parece central é o de indicador. Como ele funciona na prática segundo o manual? O indicador, lá na página 10, é tipo o termômetro do processo. É uma métrica para você saber se as coisas estão indo bem ou mal. O manual até dá um exemplo: percentual de processos que geram retrabalho. Com o indicador, você monitora a eficiência, a qualidade, o tempo. Sem indicador, a gestão fica meio no escuro, né? Sem saber se as melhorias que você fez estão funcionando de verdade. Para a prova, é entender que indicador serve para medir e acompanhar o desempenho. E a tal da matriz CIPOC, que também aparece ali na página 11. Parece mais uma sigla para decorar. Qual a utilidade dela? A CIPOC parece mais uma sigla, mas ela é super útil para ter uma visão rápida do processo todo. Ajuda a responder perguntas essenciais. Quem são os fornecedores, supplier, que entregam o que a gente precisa? O que eles entregam? Quais são as entradas, inputs? Qual é o processo principal que a gente está olhando? O que esse processo gera como saída, output, e quem recebe essa saída, quem são os clientes, customer. E esses clientes podem ser internos, tipo outros setores, tá? Entendi. Se a gente conectar isso ao quadro geral. O CIPOG é como tirar uma foto panorâmica do processo. Mostra as fronteiras dele, as relações principais, antes de você mergulhar nos detalhes. Ajuda a não se perder no meio do caminho. Muito bom, entendido. Então, a gente tem os conceitos. Mas
Como Caxias do Sul coloca isso em prática? Qual é a metodologia que o manual descreve para organizar essa gestão toda no dia a dia? A metodologia deles, descrita a partir da página 12, combina duas coisas bem poderosas. O ciclo PDCA, que é um clássico, e os princípios do BPM, o Business Process Management. A ideia central é a melhoria contínua, que a gente já falou. Não é arrumar o processo uma vez e esquecer. É um ciclo constante. O PDCA é figurinha carimbada em gestão, né? Como ele se aplica aqui, de acordo com o manual? Isso, PDCA, Plan, Do, Check, Act, é o motor desse ciclo contínuo. Tá lá nas páginas 12 e 13. Funciona assim, ó. Primeiro, planejar, plan, é a fase de diagnóstico. Analisar como o processo funciona hoje, o ASIS, identificar os problemas, lembra das desconexões? Definir objetivos claros, metas e como você vai medir o sucesso, ou seja, os indicadores. É desenhar o mapa da mina. Certo, planejar. Depois? Depois vem o desenvolver do. É a hora de botar a mão na massa, implementar as melhorias que você planejou. Pode ser mudar rotina, treinar gente, ajustar sistema, criar formulário novo. É construir a ponte que você desenhou. Ok, fazer. E aí? Aí você precisa checar. Check. Funcionou? Aqui entra o monitoramento. Coletar os dados, comparar os resultados com as metas que você definiu lá no planejamento, usando aqueles indicadores. É verificar se a ponte aguenta o peso, se está funcionando como deveria. E se não estiver? Aí vem a última etapa, agir, act. Com base no que você checou, você toma ações. Se os resultados foram bons, ótimo, padroniza a nova forma de trabalhar. Se não forem bons, você analisa por quê e corrige o rumo. São as ações corretivas. Ou pode até identificar novas chances de melhorar ainda mais as ações preventivas. E aí, o ciclo recomeça, com um novo planejamento. É contínuo. Entendi o ciclo. E essa lógica do PDCA, ela se desdobra naquelas 5 fases que o manual apresenta na página 14, certo? Quais são elas e por que as primeiras fases seriam tão cruciais assim para quem está estudando? Exato. O manual organiza o trabalho nessas 5 fases para ficar mais estruturado. São elas: fase 1, identificação de processos. Fase 2, mapeamento do processo, o ESIS, como ele é hoje. Fase 3, redesenho do processo, o to be, como ele deveria ser. Fase 4, implantação do processo já redesenhado. E fase 5, monitoramento, que é onde o check e o act do PDCA ficam rodando continuamente. E por que as fases I e I são tão importantes para a prova? Porque elas são a base de tudo. Pensa bem, se você não identifica direito qual processo precisa de atenção e não entende como ele funciona hoje, com todos os seus problemas, como é que você vai conseguir melhorar ele de forma eficaz? É o alicerce da coisa toda. Faz sentido. Vamos detalhar um pouquinho mais essas fases iniciais, então? O que acontece na fase 1 de identificação? Na fase 1, lá nas páginas 14 e 15, o foco é escolher quais processos atacar primeiro. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Claro. Então, as atividades incluem levantar os processos que existem na área, e aí entra de novo a nossa amiga matriz Gucci. Para quê? Para priorizar quais são os mais críticos, aqueles com maior gravidade, urgência e tendência de piorar. Ah, a Gucci de novo? Ela mesma. E também se identifica o facilitador, que é o servidor que vai ajudar a tocar o mapeamento, vai ser o ponto focal ali. Os produtos concretos dessa fase são a matriz Gucci preenchida justificando a escolha do processo e a nomeação oficial desse facilitador. É tipo definir o campo de batalha, sabe? Onde vamos atuar primeiro. E na fase 2, o mapeamento. O que é fundamental saber dali? A fase 2, páginas 16 a 20, é onde a gente desenha o processo como ele funciona hoje, o famoso as-is. Começa capacitando o facilitador para ele saber como fazer, depois usa-se a matriz CIPOC para ter aquela visão geral que a gente comentou, fornecedores, entradas, processos, saídas, clientes. O coração da fase é criar o fluxograma, o mapa do processo mesmo. Geralmente usando a ferramenta Visage com a anotação BPMN, que a gente vai falar mais,
ou até de forma mais simples, com post-its, como o manual até sugere para começar. Interessante o post-it. Sim, e aqui está um ponto nevrálgico importantíssimo: identificar as desconexões. Onde é que o processo engasga? Onde tem retrabalho? Onde a informação se perde ou demora? Os resultados dessa fase são a CIP pronta, o fluxograma as-is desenhado e, crucialmente, uma lista detalhada dessas desconexões. É como fazer um raio-x do processo, mostrando onde estão os ossos quebrados. Sem esse diagnóstico preciso, a cirurgia, que é o redesenho, não vai funcionar direito. Perfeito. Falando em fluxograma e BISAGE, a gente chega na notação BPMN, né? Business Process Management Notation. O manual dedica um bom espaço para isso a partir da página 28. Para o concurseiro que talvez nunca tenha visto isso antes, quais são os símbolos essenciais que ele precisa reconhecer num diagrama desses, para não entrar em pânico na hora da prova? Ótima pergunta. Ninguém precisa virar especialista em BPMN para a prova, calma, mas reconhecer os elementos básicos é fundamental para conseguir ler um fluxograma. Vamos aos principais, que estão lá entre as páginas 28 e 35. Primeiro, a estrutura geral. Imagina uma piscina olímpica. A piscina inteira geralmente representa a organização ou o processo principal. E dentro dela tem as raias, como as raias de natação mesmo. Cada raia representa um setor, uma área ou uma função específica que é responsável por uma parte do processo. Isso está na página 29. Ajuda muito a ver quem faz o quê. Ok, piscinas e raias para organizar quem faz o quê. E os elementos que mostram o fluxo acontecendo? Aí entram os eventos. São os círculos. O círculo com linha fina, simples, é o evento de início, o começo de tudo. O círculo com a linha mais grossa é o evento de fim, onde o processo acaba. Início e fim. Círculos. Isso. Existem outros tipos de eventos no meio do caminho, tipo de mensagem, de tempo, mas saber onde começa e onde termina já é meio caminho andado. Depois, as atividades. São os retângulos. Representam o trabalho sendo feito, a ação. O que acontece no processo. Exato. Pode ser uma tarefa manual, uma tarefa que alguém faz num sistema. Eles chamam de tarefa de usuário. Ou algo que o sistema faz sozinho, uma tarefa de serviço. O texto dentro do retângulo diz o que é a ação. E como o fluxo sabe para onde ir? Especialmente se tiver opções, tipo, se acontecer X, vai para cá. Se acontecer Y, vai para lá. É aí que entram os gateways, que são as decisões ou desvios. São representados por losangos. Eles direcionam o fluxo. Os dois mais comuns, que você precisa conhecer para a prova, estão na página 34. Primeiro, o gateway exclusivo. Geralmente, tem um X dentro ou às vezes está vazio. Ele funciona como um OU. O fluxo chega nele e só pode seguir por um dos caminhos possíveis, baseado numa condição. Tipo, documento aprovado, se sim, vai para um lado, se não, vai para outro. Só um caminho é seguido. Certo. Um ou outro. E o segundo? O segundo é o gateway paralelo. Esse tem um sinal de plus dentro. Ele funciona como um E. Quando o fluxo chega nele, ele se divide e todas as atividades que vêm depois dele acontecem ao mesmo tempo, em paralelo. Depois, geralmente tem outro gateway paralelo para juntar tudo de novo, esperando todas as tarefas paralelas terminarem para poder continuar. Entendi. Exclusivo ou e paralelo, E. Então temos eventos, círculos, atividades, retângulos, gateways, losangos e o que conecta tudo isso. As setas de fluxo de sequência são as linhas contínuas com a ponta de seta. Elas ligam esses elementos todos e mostram a ordem em que as coisas acontecem, a direção do fluxo. As setas que ligam tudo. Isso. Existem outros elementos, claro, como o fluxo de mensagem, que é uma linha tracejada usada para mostrar a comunicação entre diferentes piscinas, ou seja, entre áreas ou organizações distintas. E tem os artefatos, como anotações para explicar algo ou símbolos para representar documentos. Mas olha, se o concurseiro focar em reconhecer piscinas e raias, eventos de início e fim,
atividades básicas e os gateways exclusivo e paralelo já dá uma base excelente para interpretar a maioria dos fluxogramas que podem aparecer. A padronização do BPMN serve justamente para isso, para todo mundo que bate o olho no desenho e entender a mesma coisa. Perfeito. Para a gente fechar essa parte mais prática, o manual lista umas boas práticas para o mapeamento, lá nas páginas 36 e 37. O que a gente pode tirar dali como dica final para quem for analisar ou, quem sabe, até ter que desenhar um fluxograma simples na prova? São as regrinhas de ouro para deixar o fluxograma claro e consistente. Essencial para facilitar o entendimento, algumas dicas importantes. Nomes claros e padronizados. As tarefas retângulos devem começar com o verbo no infinitivo plus complemento. Exemplo, emitir certidão negativa. Os eventos círculos devem ser substantivo plus verbo no particípio. Exemplo, solicitação recebida. Essa clareza ajuda demais. Padronizar a nomenclatura. Faz sentido. Fluxo lógico e limpo. O ideal é o fluxo ir da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Evitar setas que ficam se cruzando muito, que viram um emaranhado. E uma regra importante. Toda piscina tem que ter pelo menos um evento de início e um evento de fim. O fluxo tem que ser contínuo dentro dela. Ok. Comunicação entre áreas, raias ou piscinas. Se uma tarefa numa área dispara algo em outra área, a comunicação entre elas deve ser mostrada com a seta de mensagem, aquela tracejada. A seta de sequência, a contínua, ela liga as coisas dentro da mesma raia ou piscina. Entendi a diferença. Simplicidade visual. Tentar manter o diagrama o mais limpo possível. Alinhar os elementos, usar tamanhos parecidos para os símbolos. Um fluxograma visualmente poluído é muito mais difícil de analisar. A clareza visual é fundamental. Ótima síntese dessas boas práticas. Então, só para recapitular rapidinho para quem está anotando os pontos principais. Gestão de processos é fundamental para a eficiência na administração pública, como Caxias do Sul busca fazer. Vimos os conceitos essenciais, o que é processo, a hierarquia, macroprocesso, subprocesso, as desconexões, pontos críticos, falamos da metodologia PDCA, planejar, fazer, checar, agir, e como ela se organiza nas 5 fases do manual, com destaque para fase 1, identificação com GUT, e fase 2, mapeamento as-is com CIPOC e fluxograma. Isso. E também os símbolos básicos do BPMN para não se assustar com os desenhos. Piscinas, raias, eventos de início e fim, atividades e os gateways principais, exclusivo e paralelo. E fechamos com as boas práticas para manter a clareza nos fluxogramas. Cobrimos o esqueleto do manual, focando no que tem mais chance de cair na prova ou que é chave para entender a lógica da gestão de processos hoje em dia. Exatamente. Cobrimos o essencial para essa reta final de estudos. E para deixar uma última reflexão, algo para a turma pensar depois que a gente terminar aqui? Claro, o manual apresenta uma metodologia bem sólida, passo a passo, né? Mas a gente está vivendo numa era de digitalização muito acelerada dos serviços públicos. Aí fica a pergunta, como essa transformação digital toda pode impactar a aplicação dessas fases lá em Caxias? Interessante. Por exemplo, lá na fase 2 de mapeamento, será que a tecnologia hoje não permitiria identificar as desconexões de forma mais automática, analisando dados dos sistemas? E na fase 5 de monitoramento, como é que os indicadores poderiam ser coletados e analisados quase em tempo real, talvez até usando feedback direto do cidadão pelos sistemas online? É pensar como essa metodologia, que é muito boa, se adapta e evolui com as novas ferramentas digitais que não param de surgir. Como a tecnologia pode turbinar esse ciclo de melhoria. Excelente ponto para continuar a reflexão. Com isso, então, a gente fecha essa nossa análise intensiva do Manual de Gestão de Processos de Caxias do Sul. Esperamos que esse resumo direcionado ajude bastante na preparação final. Muita sorte na prova para todo mundo que está nessa batalha. E até a próxima análise.